Fala aí galera, tudo certo? Vamos dar continuidade às nossas aulas hoje. E hoje vamos falar de um assunto então bastante importante que chama acidentes ou sinais de alteração, tá? A gente já falou da escala, né? Já falamos como escreve a escala no pentagrama, falamos portanto das 7 notas, mas nós vimos lá naquela última aula que a gente falou de tom e semitom, a gente falou o seguinte, que no teclado, ou nos instrumentos em geral, piano, violão, flauta, que existem 12 notas para serem tocadas. E a escala que a gente aprendeu tem apenas 7, tá bom? Isso quer dizer que tem 5 notas aí que a gente não aprendeu ainda, tá? Aí você pode pensar assim, bom, se são 7 ao total e tem 5 que eu não aprendi ainda, ou seja, as 7 são do, ré, mi, fá, sol, lá, si, são 7, né? Aí você fala assim, então vão ter mais outras notas? Vão ter notas com nomes diferentes, né? Além dessas? Ó, gente, não, tá? Então, gravem na cabeça, o nome das notas são apenas 7. O que nós temos, então, que são 12, são alturas diferentes. Sendo que alturas, né, que são as vibrações, as frequências, lembram lá? Tem 12, tá? Aqui, ó, no piano, por exemplo, eu tocando, né? Eu toco a tecla branca, ó. Aí eu toco essa aqui, a preta, depois a branca, a preta, branca, branca, preta. Percebe que são 12 notas ao total, vai subindo de pouquinho em pouquinho, entre brancas e pretas do teclado, né? Então, o que a gente viu ali é que nós temos 12 alturas no final e 7 nomes de notas só, do, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. E eu estou dizendo para vocês o seguinte, que não, essas outras 5 notas não serão nomes novos, tipo, sei lá, mé ou sá, qualquer outro nome, tá certo? Não haverão outros nomes. Ainda serão do, ré, mi, fá, sol. Só que esses nomes vão vir junto deles um sinal que indica que essa nota, por exemplo, o dó, vai ser alterada um pouquinho para cima ou para baixo na sua vibração, nos seus frequências hertz. Vamos dizer assim que um dó, por exemplo, ó, imagine aqui, nós pegamos esse sol aqui. Esse sol que está aqui, ele é... Peraí, só um instantinho, gente, deixa eu fazer um negócio aqui. Beleza. Ó, oxe. Aqui. Esse sol que está aqui, que vocês viram, ele mede, digamos assim, vamos dizer em hertz, tá? Só uma hipótese, não é o certinho, não. Mas vamos dizer que ele mede 100 hertz, para ficar um número redondo para a gente pensar. Esse aqui mede 100 hertz, ó, ouça o som dele. E esse que está com esse sinal, tá vendo esse sinal aqui, ó, que a gente chama de hashtag hoje, né? Mas na música a gente chama de hashtag não, hein? Vamos aprender o nome certo dele na música. É sustenido. Então, quando a nota sol vier antes dela, esse sinalzinho aqui chamado sustenido, quer dizer que esse sol está alterado, ou seja, ele está um sol sustenizado. Ou como a gente diz na música, ele é um sol sustenido. Ele não é um sol somente, ele é um sol sustenido, ou seja, ele está alterado. O que isso indica? Indica que esse som foi elevado em meio tom, ou seja, essa nota sobe um pouquinho, a sonoridade dela fica um pouquinho mais alta. Quanto? Meio tom, um semitom, tá? Então escute a diferença, ó. Isso é sol sem o sustenido, sol natural que a gente chama, ó. E esse é o sol sustenido. Percebe a diferença no som, na vibração aí, na altura? Um pouquinho mais. Ó, sol natural, sol sustenido. Cante, ó. Tá, 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 tá. Consegue perceber? Use a voz aí para ficar mais claro. Cante o som, né? Tá, 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 tá. Percebe que subiu um pouquinho? Então, isso
é o que essa nota vai, é o que esse sinal, né, esse desenho novo vai fazer com essa nota. Ou seja, essas outras 5 notas que vão aparecer não serão notas novas, serão alterações dessas notas que a gente já conhece, desses nomes. Do, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Então eu posso ter um dó e um dó sustenido, que vai ser um dó um pouquinho, meio tom acima. Eu posso ter um ré e um ré sustenido. Eu posso ter um mi e um mi sustenido. Eu posso ter um fá e um fá sustenido. Um sol sustenido. Um lá sustenido. E um si sustenido. Ou seja, todas as notas podem ter ela natural e ela sustenizada, ou seja, quando o sustenido vier do lado, quando vier esse sinalzinho do lado dessa nota, certo? Isso vai ser ela um pouco acima, porque o sustenido, aí nós falamos aqui, ó, tem aqui no nosso escrito, aqui na nossa apostilinha, o sinal é esse, ó, do hashtag, que a gente não chama hashtag, chama sustenido, e ele altera em um semitom acima a nota, ou seja, a nota sobe meio tom, tá bom? E a gente já fez a percepção do ouvido. Então, qualquer nota que tiver sustenizada, por exemplo, vamos pensar aqui num ré, ó, isso é um ré natural e aqui ré sustenido, ó. Ré, 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 ré. Percebe? Percebe? Quer dizer que está meio tom acima? Então, ré, 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 ré. Essa é a diferença, tá bom? Ou seja, o que o sustenido faz? Grava na cabeça. Ele faz a nota subir meio tom. Ó, a nota estava aqui, tocando nessa altura, ela sobe um pouquinho. Ela vai elevar meio tom. Beleza? Entendeu? Então, com isso, a gente já consegue ali visualizar no piano, por exemplo, ó, vou pegar aqui o pianinho que tinha anterior. Tá vendo o pianinho aqui? Isso aqui é o dó natural, né? O ré natural, melhor dizendo, aqui, ó, nessa tecla, né? Eu vou tocar aqui no piano meu, ó. Se você tiver um piano aí, pode tocar para você ouvir também, é bem legal. Então, esse é o ré que está escrito aqui, ó. Esse ré aqui, melhor, seria esse ré aqui, né? Ó. Tá vendo o som aí? E o som aqui no meu piano, igualzinho, né? E aí, quando eu toco, quando ele tiver com o sinal do sustenido do lado, ele vai ser um ré sustenido. Eu vou continuar tocando nessa tecla aqui, ó. Não, porque daí vai sair esse som aqui, ó. E o ré sustenido tem esse som. Olha a diferença. Certo? Então, aonde que eu vou tocar para tocar o ré sustenido? Se eu tocar aqui é mi. E ré para mi, como a gente já aprendeu, tem um tom de diferença. Tem que ser ré sustenido. E ré sustenido é o quê? Meio tom só, não é um tom acima. Então, o meio tom é essa tecla preta que eu já havia falado, né? Então, ré natural é aqui, ré sustenido é aqui na tecla preta, ó. Agora repara como vai dar certinho aqui, ó. Certo? Entendeu? E assim por diante. Então, se isso aqui é dó, isso aqui nessa tecla preta vai ser o quê? Dó sustenido. Se aqui é ré, nessa tecla preta de cima vai ser ré sustenido. E assim por diante. Se aqui é fá, essa tecla preta sempre acima, né? Que vai para o lado direito, ó. Fá aqui, fá sustenido aqui. Sol aqui, sol sustenido aqui. Lá aqui, lá sustenido aqui. Então agora a gente já descobre outros nomes dessas teclas pretas. Ou seja, aqui é o que? Dó sustenido, ré sustenido, fá sustenido, sol sustenido, lá sustenido. Tá bom? Então, é assim que funciona, né, com o teclado e com a nota. O que o sustenido faz? Ó, vamos voltar aqui nosso slidezinho aqui. O que o sustenido faz? Ele é um sinal, ou seja, ele é um acidente ou sinal de alteração. Por que existe isso? Porque senão a gente tinha que inventar mais nome de nota. Porque tem mais alturas, mas não tem nome. Então, o nome é o mesmo, tá? Isso daqui é um ré e isso aqui é um ré. Só que isso é um ré natural e isso é um ré sustenido, que é um ré alterado, tá bom? Ou seja, é o mesmo nome, só que com sons diferentes, tá bom? Isso é o que está acontecendo aí. Bom, aí nós temos mais 4 acidentes, cada um com a sua função. Vamos ver então
vai obedecer a mesma coisa. Eu posso ter uma nota que é Ré, que é sustenizada, mas eu posso ter uma nota que vai ter esse sinal aqui, tá vendo? Que parece um Bzinho minúsculo. A gente chama ele de bemol, olha o nome dele aqui, bemol, tá? Fale, bemol. É importante agora começar a saber falar o nome das coisas, ó, bemol, tá bom? E o que o bemol faz? Ele faz o contrário do sustenido. Ao invés de ele alterar o som para cima, ele altera para baixo. Ou seja, ele faz a nota descer quanto? Meio tom, um semitom, tá bom? Então toda nota que tiver, por exemplo, aqui, nosso exemplo, Ré. Se eu tenho Ré, esse é o Ré natural. E se eu tenho isso aqui, ó, com o bemolzinho do lado, tá vendo? O Bzinho, quando aparecer, que é o bemol, a gente já não vai chamar mais de Ré, a gente vai chamar de Ré bemol, porque esse Ré está alterado, né? Então ele é um Ré e um Ré bemol. Perceba a diferença, ó. Ré, Ré. E o Ré bemol? Ré, Ré. Tá vendo? Um pouquinho abaixo. Perceba que é um pouquinho abaixo, ó. Deu para sacar? Tá, tá, tá. Desceu, né? Ou seja, a partir do Ré natural, ele desce meio tom. Ele faz com que essa nota seja meio tom abaixo, que a gente chama do natural, tá bom? Então, agora, se você entendeu isso, vamos lá para o tecladinho de novo. Olha só, onde que eu vou ter o Ré bemol? E agora? Esse é o Ré. E eu já sei que se eu subir ele meio tom, eu chego aqui, ó, nessa tecla preta que é o Ré sustenido. Agora o Ré bemol vai ser aonde? Olha, a mesma lógica. O Ré bemol eu vou descer meio tom. Então, se eu descer meio tom, eu não desço para o Dó, porque quando eu desço o Ré meio tom, um tom inteiro, eu chego no Dó já, na nota Dó. Portanto, meio tom vai ser na tecla preta aqui. E aí, isso aqui é o Ré natural, aqui vai ser o Ré bemol. Tá bom? Aqui, portanto, já vai ser que nota? O Mi bemol, porque ó, tá descendo, é pro lado esquerdo agora, né, do teclado aí. Descer é pro lado esquerdo, subir é pro lado direito, né? A gente não canta a escala assim, do, ré, mi, fá, sol, lá, si, do, si, lá, sol, fá, mi, ré, do, né? Subindo, descendo, certo? A gente não faz assim. Então, aqui é a mesma coisa, né? Então, ré bemol, se vai descer, vem para a esquerda, certo? Se o Ré é sustenido, ele sobe, vem nessa tecla preta aqui. Então, aqui vai ser que nota? Ré bemol. Aí você fala assim, mas peraí, professor, você já tinha me dito que isso era um Dó sustenido. Agora você está me dizendo que ele é um Ré bemol. Ah, então agora a gente tem que lembrar, a gente tem que entender isso daí. Que as notas podem ter nomes diferentes. E aí eu vou passar para esse quadrinho aqui, ó, que já está com o nome das notas. Ou seja, essa tecla preta aqui, ela pode ter dois nomes. Ela pode ser um dó sustenido e ela pode ser um ré bemol também. Então guarde isso na cabeça, tá? Como é que eu vou chamar essa tecla preta do piano aqui? Ou ainda, você vai ver como é que, se você for tocar um instrumento, por exemplo, como violino, flauta, você vai ver como vai ser tocado isso no seu instrumento, tá? Mas o piano ajuda a gente a visualizar, porque o piano é um instrumento que é universal no ensino da música, né? Você vai ver que essa nota aqui, então, vai poder ter dois nomes, tá? Ou dó sustenido ou ré bemol. Ou seja, quando que eu vou chamar dó sustenido ou ré bemol? Aí depende do jeito que está escrito. Ó, perceba então agora, eu vou pôr aqui, ó, essa nota aqui como dó sustenido. Opa, tá vendo? Ouça o som do dó sustenido. E ouça o som do ré bemol. Perceberam que é o mesmo som, ó? Opa, novamente. Aqui. Dó sustenido, ré bemol. Ou seja, é o mesmo som, mas com nomes diferentes. Portanto, o que muda aí é só o nome. Então, quando a gente começa a usar essas alterações aí, sustenido, de bemol, que a gente vai ver, começa a acontecer essas coisas, tá? Um som pode ter dois nomes, tá? Que é o que a gente chama de enarmônico. Sons enarmônicos, quer dizer, sons que têm nomes diferentes,
mas são iguais, o mesmo som. Ou seja, som igual, nomes diferentes. Certo? Por exemplo, vou dar um exemplo, você que está me assistindo aí. Você me conhece como Binho, não me conhece como Binho? Mas não é assim que eu me chamo. Na minha carteira lá, nos meus documentos está Luiz Fernando, que é meu nome, que foi me dado pela minha mãe, certo? Porém, você me conhece como Binho, que é meu apelido, ok? Então eu sou a mesma pessoa, mas tenho dois nomes. Isso é na harmonia da música, ou seja, o mesmo som com nomes diferentes, tá bom? Então, essa nota aqui é enarmônica, ou seja, a gente diz que Dó sustenido e Ré bemol são enarmônicos, ou seja, são dois nomes diferentes para representar o mesmo som, tá bom? Mas quando eu vou dizer o nome, eu digo, isso daqui eu não posso falar que isso aqui é um Ré bemol, certo? Ah, isso aqui é um Ré bemol, não é Ré bemol, isso é Dó sustenido. E isso é Ré bemol. Os dois são o mesmo som, eles são, mas têm nomes diferentes. E na hora de chamar ele de um jeito, eu tenho que chamar. E na hora do outro, de outro, tá certo? Para não confundir. Então, todas as notas, por exemplo, todas pretas vão ser chamadas de dois nomes. Aí, ela vai ser sustenida. Por exemplo, Ré sustenido, por quê? Porque o Ré subiu meio tom. E Mi bemol, por quê? Porque o Mi desceu meio tom para chegar nessa altura aí, nessa tecla preta. Depois o Fá. O Fá, portanto, aqui vai ser o Fá sustenido, porque o Fá foi alterado acima, subiu. Né? E aqui Sol bemol, por quê? Porque o Sol desceu. E aqui Sol sustenido, por quê? Porque o Sol subiu. E Lá bemol, porque o Lá desceu. E é Lá sustenido aqui, porque o Lá subiu. E Si bemol, porque o Si desceu. Tá bom? Então, é bem importante agora você entender todo esse esqueminha. Que nome que eu dou para essa nota? Olha, quando está escrito no pentagrama é mais simples, porque a gente só vê a nota escrita e diz, por exemplo, ó, que nota é essa aqui? Melhor, aqui, ó. Eu vou perguntar para você que nota que é essa aqui. Aí você vai ler a nota ou para um Lá. Mas é um Lá natural? Não, é um Lá sustenido, ele está alterado. Qual foi a alteração? Sustenido. Então eu chamo isso aqui um Lá sustenido. Tem que aprender a ler. E aí você vai tocar no piano, Lá sustenido, onde que está o Lá sustenido? Opa, o Lá está aqui. Sustenido sobe ou desce a nota? Sobe. Ah, então eu toco nessa tecla preta aqui, ó. Eu não posso tocar nessa de baixo, porque aqui é quando o Lá desce, né? E aqui é quando o Lá sobe. Então eu identifico a nota e vejo qual acidente. O acidente pediu para eu tocar meio tom acima. Então meio tom acima é nessa tecla preta aqui. Tá bom? Entendido? É assim que é para entender tudo isso aí e fazer funcionar esses acidentes todos aí. Ok? Bom, aí bemol sustenido. Guarda isso, é muito importante. A gente vai usar muito na música, tá bom? A gente vai saber então que o bemol faz a nota subir e o sustenido faz a nota subir, né? Vamos dizer assim, a nota estava aqui, aí ela está sustenizada, ela sobe um pouquinho, a altura dela sobe, né? E se ela está bemolizada, ela desce um pouquinho. É assim que a gente tem que estar pensando, tá bom? Maravilha. Seguindo em frente, então, agora a gente vai falar sobre os outros acidentes um pouquinho. Ou seja, esse é o sustenido e esse é o bemol. A gente tem que saber o que cada um faz. Agora, nós temos o dobrado sustenido e o dobrado bemol. Ah, não, antes disso, esqueci de uma coisa. Corta, desculpa. Bom, gente, nós vimos aqui as teclas pretas, nós vimos que o Mi pode ser bemol, né? Que o Ré pode ser sustenido e assim por diante. Mas e o Mi? O Mi pode ser sustenido? E se for sustenido, onde eu vou tocar? Não tem tecla preta aqui no meio. Se eu encontrar um Mi sustenido na minha partitura, tiver assim, ó. Aí, gente, é muito importante isso, porque tem certos professores ou escolas que vão falar assim, não, isso não existe, Mi sustenido não existe. Tome cuidado com isso, tá bom? Porque ele existe sim. Isso é só um jeito de facilitar uma coisa que não deveria. Porque se você pegar uma partitura um dia que tiver escrito Mi sustenido, você não vai saber o que tem que fazer, tá bom? Então, saiba que o Mi sustenido existe. Pô, mas não existe a tecla preta aqui. Opa, o que o sustenido faz? Pense comigo. O sustenido faz a nota elevar meio tom acima, não é isso?
Não é isso que a gente aprendeu? Então, se o Mi está aqui, eu tenho que subir meio tom, mas não tem tecla preta. Tudo bem, não tem tecla preta, mas tem meio tom acima, não tem? Mi, portanto, meio tom acima não chega na nota Fá? Então, Mi sustenido, olha só, aqui que é o que dá confusão e que todo mundo foge, que não pode. Mi sustenido é enarmônico de Fá. Ou seja, se eu tocar essa nota aqui, ó, vou olhar aqui melhor. Tá vendo? Essa nota a gente chama ela de Fá natural. Mas dependendo da partitura, dependendo do tom, que é uma coisa que a gente vai ver mais pra frente, a gente vai chamar isso de Mi sustenido e não de Fá. Tá bom? Ó, tô tocando aqui, ó, nessa tecla. E ó, isso é um Mi sustenido, tá escrito? Ó. Ouça o som. Veja que é a mesma altura, igualzinho, mesmo som, tá? Portanto, escreve diferente. É igual isso daqui, igualzinho a tecla preta, né? Ou seja, Dó sustenido e Ré bemol são nomes diferentes para o mesmo som. Mi sustenido e Fá natural são nomes diferentes para o mesmo som, ou seja, é na harmonia também, tá bom? Então, saiba pensar nisso, saiba entender que existe o Mi sustenido e que também existiria, portanto, o que todo mundo vai dizer que não existe, que é o Fá bemol. Ó, Fá bemol, eu tenho Fá aqui, desce meio tom, ele é Mi. Então, Fá bemol é enarmônico de Mi, porque é um Fá que desce meio tom. Eu toco na tecla Mi, ó. Pode ouvir, ó, que eu estou tocando aqui na tecla Mi. E o som que está escrito é Fá bemol. Veja que é o mesmo som, né? Porque eles são enarmônicos, eles obedecem esse esqueminha aí. Por isso é importante você pensar aí, está subindo, está descendo, meio tom, né? Qual é o acidente que está. Isso serve para Si sustenido também e Dó bemol, é a mesma coisa, tá, gente? Desculpa aí. Né? Ó, Si sustenido, né? Que muita gente diz que não existe, né? Si sustenido, portanto, é um Si que está meio tom acima, ou seja, é o Dó. Ele tem o mesmo som de Dó. Mas quando se escreve, vai escrever Si sustenido e não Dó. Tá? Aí você deve estar perguntando inquieta e falar, pô, mas isso só complica, isso, pô, por que não ensina logo Dó? Esquece isso daí. Gente, nós estamos aprendendo uma coisa que tem mais de 2000 anos de história aí. Mas não, talvez. Não, vamos por 1000 anos porque a gente está falando de notação musical. A música tem muito mais que 2000 anos. Mas a notação, essa notação, o jeito de escrever, ele tem 1000 anos aí por volta disso, tá? Mas 1000 anos é muita coisa. Então tem muita partitura, tem muita história sendo contada, tá certo? E muita coisa que já foi escrita que obedeceu essas regras, essa forma de pensar. E se você ignora isso, quando você pega uma partitura dessa, ou vai estudar uma música um pouco mais antiga, você não vai saber do que se trata porque você ignorou. Então tome cuidado com isso, tá? Não ignore esse tipo de notação, tá? Vamos pela lógica que vai dar sempre certo. Então, como é que eu sei o que é um Si sustenido? Eu sei que é um Si meio tom acima. E lembra que de Si para Dó tem meio tom, então Si sustenido é enarmônico de Dó, tá? Ou seja, quando eu ver um Si sustenido ali, eu vou tocar o Dó, que é igual, o mesmo som, tá? Vai dar certo. Mas eu tenho que saber que o que está escrito é Si sustenido. Então, se eu perguntar, que nota é essa daqui? Aí você vai falar para mim assim, é Dó. Não, eu não quero saber. Eu quero saber a nota, o que está escrito. Então, é Si sustenido. Tá? Ah, tem som de Dó, é igual. As pessoas falam assim, mas é igual. É igual no som, mas na escrita não é igual. Tá bom? Então, portanto, tome cuidado com esses detalhezinhos aí. Beleza, tá aí, né, colocado, né, essa coisa do enarmônico, das possibilidades aqui de Si sustenido, Dó bemol, né, Mi sustenido e Fá bemol. Ou seja, vai ser sempre esse onde não tem tecla preta que vai dar essa bugada que nem a geração moderna está dizendo hoje, né? Dá uma bugada no cérebro. Beleza. Então, agora sim, né, a gente viu esses são os principais, os mais usados, mas temos que ver os outros. Quais serão os outros? A gente vai ter esse aqui que parece um X, tá vendo? Esse X é o dobrado sustenido. Ele também pode aparecer dois sustenidos, um do lado do outro, tá bom? O mais usado é esse X aqui. Dobrado sustenido é o quê? Quando a nota é elevada em um tom acima. Olha só que interessante. Então aqui eu tenho, por exemplo, um Ré sustenido e eu posso ter um Ré dobrado sustenido. Peraí que aqui dobrado sustenido eu vou ter que
apelar para cá. Ó, Ré dobrado sustenido. Então, quando tiver o xizinho do lado, essa nota não é mais um Ré natural, ela é um Ré dobrado sustenido, ou seja, é um Ré que foi alterado na sua altura. Alterado como? Um tom inteiro acima, não meio tom só como o sustenido, mas um tom inteiro. Aí você olha assim e fala, caramba, mas peraí, agora deixa eu ver aqui no piano como é que funciona isso. Se eu toco Dó, é aqui, Dó sustenido é aqui, e Dó dobrado sustenido que subiu um tom? Opa, Dó dobrado sustenido vai ser aqui, ó, no lugar do Ré. Ou seja, o mesmo som do Ré, ó. Ouça aqui, opa, aqui eu coloquei Ré dobrado sustenido, desculpa. Ré dobrado sustenido vai ser Mi natural, ó. Ou seja, enarmônico de Mi natural. Ré dobrado sustenido ou Mi natural tem o mesmo som, são enarmônicos. Aqui, ó. Então, ó. Perceba? Eu estou tocando nessa teclinha Mi aqui, ó. Aqui no meu piano. E aqui está escrito Ré. Aí o cara fala assim, mas é Ré ou é Mi? Não, tem o mesmo som porque é um Ré dobrado sustenido, não é um Ré natural, né? E Ré dobrado sustenido enarmônico de Mi, porque subiu um tom inteiro, certo? Assim como o outro acidente, né? Que a gente pode ver, que é o dobrado bemol, que vão ser dois Bzinhos assim, ó. Dobrado bemol. Deixa eu tirar esse negócio aqui da frente aqui, da minha cara, né? Melhor. Então, o dobrado bemol, ele altera, ele faz o contrário, ele altera um tom abaixo. Olha só, ele vai fazer a nota descer um tom abaixo. Então, eu vou pegar esse Si aqui e vou pôr o dobrado bemol nele, ó. Vai aparecer assim na partitura, dois Bzinhos, dois bemóis antes da nota. Então, isso aqui não é um Si natural mais, isso é um Si dobrado bemol. Beleza? Faz o que com esse Si? Faz ele descer um tom. Ó, ó o som do Si dobrado bemol. E aí vamos ver como é que funciona aqui no piano. Ó. O Si está aqui. Se fosse só Si bemol, descia aqui para a tecla preta. Mas ele é um Si dobrado bemol, ou seja, desce um tom. Eu sei que de Si até lá tem um tom, exatamente isso. Então, esse Si dobrado bemol, ele tem o som de Lá, ou seja, ele é enarmônico de Lá. Né? Então, ó, opa, aqui melhor. Aqui, ó, mesmo som, ó. Né? Conseguiu perceber? E eu estou tocando na tecla Lá aqui. Apesar de estar escrito Si, eu toco na tecla Lá por quê? Porque é um Si que está descendo um tom por causa do dobrado bemol. Então, esse é a cálculozinha aí que a gente tem que estar fazendo. Ó, esse faz subir um tom, esse faz subir meio tom, esse aqui faz descer um tom e assim por diante. Cada um tem a sua função, tá? Então, nós vimos os quatro primeiros. Sustenido. Faz o quê? Faz a nota subir meio tom. Bemol, faz a nota descer meio tom. Dobrado sustenido, faz o quê? Faz a nota subir um tom. E dobrado bemol, faz a nota descer um tom. Tá? E por fim, tem esse aqui, que não está o nome aqui, que eu esqueci de pôr, que chama B quadro. Ó, o nome é B quadro, tudo junto, tá? B-E-Q-U-A-D-R-O. B quadro. Né? E ele serve para quê? Para anular qualquer alteração, tá? Digamos que numa música tinha uma nota que estava Si dobrado bemol. Aí de repente você quer que ela volte a ser Si natural, ou seja, se você deixar assim, ó, ela na sequência, uma do lado da outra, ela vai a teoria vai dizer que ela vai ficar soando a mesma coisa, vai ser um Si dobrado bemol. Perceba aqui, ó. Tá vendo? Tá soando a mesma coisa. Apesar de não estar escrito, a regra vai dizer isso pra gente. Olha, vai continuar soando. Então, se eu quero que ela volte a ser natural, eu tenho que usar esse danadinho aqui, ó, que é o B quadro. Tá vendo? Então, eu sei que isso aqui é um Si dobrado bemol, que é enarmônico de Lá, ou seja, tem som de Lá. E isso daqui é o Si natural, que tem som de Si mesmo, né? Natural, como a gente viu, tá certo? Então, se eu fosse tocar essa sequência aqui, ó, seria Si dobrado bemol, que eu toco aqui, e depois Si natural, ou Si B quadro, que eu toco aqui. Beleza? Então, é para isso que serve esse acidente aí. Ele vai ficar mais claro conforme a gente for evoluindo, usando isso de forma mais prática, vocês vão ver a função dele realmente, o quanto ele é importante. Mas, a princípio, esses dois aqui, ó, o sustenido e o bemol, são os nossos mais usados agora, é o que a gente vai mais usar, tá bom?
Ficou claro aí para que eles servem, como pensar neles e assim por diante? Espero que sim, né? Então, ó, vamos fazer agora alguns exemplos dos exercícios que a gente tem que fazer, tá? Que é aqui mesmo, eu vou pegar aqui na minha... Imagina que eu tenho essas duas notas aqui, eu tenho um A e tenho um Si. Ah, uma coisa que eu esqueci de falar é o seguinte, tá vendo que eu usei aqui clave de Sol e embaixo clave de Fá. Alguém pode perguntar, mas isso vai mudar alguma coisa na clave de Fá? Não muda nada, tá, gente? É a mesma coisa. Ou seja, os acidentes, as notas, obedecem nas duas claves, tanto faz. É o igual. A única coisa que muda só é que uma vai ser mais no grave, né? A clave de Fá vai tocar essas coisas no grave e a clave de Sol no agudo. É só isso. É aquela diferencinha que a gente aprendeu lá do que das funções das claves, né? Além de indicar a nota, indicar a região do grave e do agudo, né? Então tá aqui, ó. Vou fazer aqui por enquanto na clave de Sol só, depois a gente faz alguma coisa na clave de Fá também. Então eu tenho as notas Lá e Si. Agora nós vamos fazer aquele cálculo de intervalos que a gente já fez, né? Fizemos na aula passada. Distância entre notas. De Lá para Si tem quantos tons? Pensa aí. Opa! De Lá, aqui embaixo, Si em cima, eu já aprendi lá que tem um tom. Maravilha, um tom, todo mundo chegou nesse cálculo. Só que digamos que não vai ser Lá natural e Si natural, vai ser um Si bemol. Vai ser Lá natural e Si bemol. Será que muda a distância entre as notas? Pensa aí, ó. O que o bemol faz na nota? Ou seja, ele pega essa nota aqui e faz ela descer meio tom. Então muda a distância, né? Eu tinha uma nota que estava aqui, que era Lá aqui e Si aqui. Aí eu coloquei um bemol nesse Si. Esse bemol fez o Si descer. Tá vendo? Ó? O Si que estava aqui desceu um pouquinho. O que aconteceu com a distância? Ela diminuiu. Diminuiu quanto? Meio tom. Então, aquilo que tinha sem o acidente, sem o bemol, que tinha um tom de distância, como o bemol estava em cima e fez a nota descer e diminuiu o espaço, ela passa a ter meio tom. Então, isso daqui agora tem meio tom. De Lá para Si, ó, escute, ó. Quando era Si natural, né, ó. Ó. Tá, tá. Aí com bemol. Tá, 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 tá. Percebe? Muda, né? Ó, gente, eu sempre faço isso para que você não entenda que é só o desenho, a escrita que muda. Não, é o som, porque o desenho representa o som, né? Então muda a distância, né? Ó, vou fazer aqui no teclado, Lá e Si, ó. Opa, aqui nessa altura. Ó, isso é Lá e Si natural, e Lá e Si bemol. Percebe? Então, quando o sinalzinho aparece ali, muda bastante, né? Você percebe aqui a mudança da sonoridade, né? Então, fique atento com isso daí. E qual seria a resposta aqui então para a gente? Ó? A resposta aqui desse intervalo seria de intervalo de meio tom. Ó. Opa, um terço não. Meio tom. Essa é a resposta aqui. Ó. De Lá para Si bemol, eu tenho meio tom. Certo? Esse é o tipo de exercício que nós vamos fazer lá. Então, beleza. Ó. Aqui, por exemplo, vou fazer um na clave de Fá para a gente pensar, tá? Vamos ver as notas Ré e Dó, por exemplo. Opa, Ré, oxe, aqui não. Ré, aqui tem um sinal estranho. Ré e Dó, ó. Ré, Dó. Ele já tá aqui, ó. Que distância que eu tenho do Ré pro Dó? A gente já aprendeu? Ré, Dó, certo? É um tom de distância. Só que vamos dizer que eu coloco um sustenido nesse Dó. Desculpa, soluço. Aí eu tenho Ré, Dó. Será que vai mudar alguma coisa no intervalo? Com certeza, né, gente? Foi alterada a nota, então a distância diminui. Agora, esse sustenido faz o que com a nota? Ele faz a nota subir. Não é isso que a gente aprendeu? A nota fica meio tom acima. Aí você vai pensar assim, bom, beleza, se tinha um tom, o sustenido faz a nota subir, então fica com um tom e meio.
Não, não, gente. Calma, ó. Não é que o sustenido aumenta, ele faz aumentar o valor do intervalo, ele faz a nota subir. Agora nós estamos calculando o intervalo. Então você tem que visualizar, ó, o Ré está em cima e o Dó está embaixo. Qual é a nota que subiu? A nota que está em cima ou a nota que está embaixo? Veja que o sustenido está na nota Dó, que está embaixo. Então o Dó sobe. E se o Dó sobe, o espaço que tinha, ó, perceba, estava com esse espaço, o Dó subiu, o espaço diminuiu. Ou seja, aquilo que tinha um tom passa a ter meio tom aí. Então você tem que observar isso, ó. Nós estamos calculando intervalo, espaço entre as notas, tá? Se a nota de cima é sustenizada, ela sobe. Aí sim o intervalo aumenta, ó, o espaço aumenta. Mas se a nota de baixo é sustenizada, ou seja, está com sustenido, ela sobe também, né? Porque sustenido diz para a gente subir. Só que se a nota de baixo sobe, o intervalo diminui. Se a nota de cima sobe, o intervalo aumenta. E aí dá uma inversão. Então tem que estar pensando nisso. Assim como o bemol, ó. Você está com o bemol na nota de cima. Aí o que o bemol faz com a nota? Faz ela descer. Se ela desce, se o bemol está na nota de cima, o intervalo diminui. Agora, se o bemol está na nota de baixo, a nota desce e o intervalo aumenta. Tá certo? Então tem que pensar nisso na hora de calcular, tá bom? Então qual é a distância aqui? Ó, entre essas duas, né, vai ficar a resposta meio tom também, ó. Opa, meio tom. Ok? Então aqui a resposta seria meio tom de Ré para Dó sustenido, tá? Estão conseguindo entender aí? Acredito que sim, né? Muito bem. Então digamos agora que eu pegue uma nota aqui, o outro exercício que vocês vão fazer lá, que é, vocês vão pegar, por exemplo, Lá e Sol. E Lá e Sol tem um tom. E eu quero que vocês deixem com meio tom. Eu não quero que deixe com um tom, não. Quero que deixe com meio tom. Como é que você vai fazer? Você vai ter que pôr um acidente numa dessas notas aqui, tá bom? Então você vai pegar, por exemplo, você pode fazer o quê? Você tem que diminuir o espaço, porque aqui está um espaço grande. Ou você coloca um sustenido na nota de cima para ela subir, de baixo para ela subir, ou você coloca um bemol na nota de cima para ele descer. E pronto, está resolvido o problema. Entendeu? Agora, você tem que ver se está com um tom aqui mesmo, para você deixar com meio tom. Então, por exemplo, ó, se eu colocar Sol bemol, pronto, já estava meio tom. Ou, se eu quisesse, poderia colocar Fá sustenido, porque a nota de baixo sobe e isso passa a ter meio tom. Tá? Outro exemplo, ó. Aqui, por exemplo, digamos que eu tenho Mi e Fá natural, ó. E aí eu quero que deixe isso com um tom. Eu estou pedindo para você assim, ó, eu quero que deixe essa distância com um tom. Não quero que fique com meio tom. Por quê? Porque ela está com meio tom. Aí o que você vai fazer? Olha, opa, a distância está com meio tom. Eu tenho que aumentar essa distância. Então, se tem que aumentar, ou eu subo a nota de cima ou desço a nota de baixo. E a distância aumenta. Então, eu posso fazer o quê? Pego o Mi aqui, que é a nota de baixo, tá vendo que ela é mais baixa que o Fá? Se eu subir o Mi, o que vai acontecer? Opa, o Mi estava com meio tom, subiu o Mi, ficou zero. Não, eu tenho que deixar um tom, não posso zerar. Então eu pego o Mi, em vez de subir ele, eu abaixo ele meio tom. E aí fica com Mi bemol. Entendeu? Ou se não, né, eu pego o Fá, que estava em cima, e elevo ele meio tom. E aí ele fica Fá sustenido. E aí fica com um tom, tá bom? Então são esses dois tipos de exercícios que vocês vão fazer. Ó, vamos a eles aqui, que é o que eu quero já para vocês darem sequência aqui certinho. Esse aqui é o primeiro exercício. Ó. Analise os intervalos dizendo se são de tom ou semitom, tá bom? A princípio, façam somente essas duas aqui. Ó. Esquece esses dois aqui. Não façam ainda, porque eles estão com bemol, dobrado sustenido. Se você achar que dá para fazer esses dobrado sustenido, dobrado bemol, beleza, pode fazer. Mas se não, o que eu vou querer mesmo é só esse aqui, ó, só esses dois, tá? Que não está usando os dobrados bemóis nem dobrados sustenidos, só os sustenidos e bemóis, tá? Então aqui, ó, por exemplo, analise os intervalos de se são de tom ou semitom. Aqui eu tenho o primeiro, Sol Lá. Sol Lá é tom ou é semitom? Diz aí para mim. Depois eu tenho aqui Mi e Fá sustenido. Opa, tem um acidente. Tem que lembrar lá daquilo que eu falei.
Bom, de Mi para Fá, de Mi até Fá natural sem o sustenido, ele é meio tom. Só que a nota que está em cima, que é o Fá, está sustenizada. O que, que ele fez? Sustenido, ele leva a nota, fez ela subir. Ou seja, se ela estava com meio tom e subiu meio tom, o intervalo aumentou meio tom. Percebe? Então ela passa a ter um tom. É isso que você tem que fazer, tá bom? Então, e Sol bemol Fá? Como é que tá? Meio tom ou 1? E aqui, rastenia de Mi, é meio ou é 1? Mi Fá, é meio ou é 1, tá certo? Si bemol Dó, vai me dizendo aí, tá? Aqui também, tá? Coloquem em cima a resposta. Bom, seguindo em frente, para terminar, aqui é o contrário, ó, aquele outro exemplinho que eu falei. Eu tenho Mi, Fá, e eu quero que você deixe com um tom, tá? O intervalo de Mi para Fá tem tom? Não tem, tem meio, né? Então eu quero que você deixe ele com um tom, tem que deixar ele com um tom, você tem que usar um acidente. Aí você tem que pôr um acidente ou no Mi ou no Fá, você que escolhe, mas tem que pôr o acidente certo. Né? Por exemplo, vamos dizer assim, de Mi para Fá eu tenho meio tom, eu tenho que deixar com um tom, eu tenho que aumentar o intervalo. Então, ou eu subo a nota de cima ou desço a nota de baixo. Tá bom? E aí, então, se eu vou descer a nota de baixo, por exemplo, eu vou pôr um bemolzinho aqui no Mi. Aí vem aqui e faço o desenho do bemol. Olha lá, para você lembrar como é que é o bemolzinho. É aquele, parece um Bzinho minúsculo. Ou coloco o sustenido aqui no Fá. Ó. Como é que é o desenho sustenido? É o hashtag. Lembra que vem sempre antes, ó, antes da nota, nunca depois, tá? Sempre antes. E aí vai fazendo aqui todos os que estão aqui, tá bom? Aqui, por exemplo, tem uma nota que já está acidentada, né? Ó, tá vendo? É um Sol sustenido e um Lá. E está pedindo tom. Será que está com meio tom? Se tiver com meio tom, você tem que alterar essa nota aqui para deixar com tom. Tá bom? Então, aí você percebe o que você tem que fazer. Tem que elevar ela, tem que descer ela. Pensa e responde. Esses aqui pode deixar, tá? Do clave de Fá, porque tem alguns dobrados. Ou pode até fazer por exemplo, tentar fazer esse aqui. Os que tem dobrado sustenido, dobrado bemol, deixa por enquanto, porque a gente vai reforçar isso numa outra aula, tá bom? Bom, esse daqui nós já fizemos. Agora esse aqui eu quero, 9. Eu quero que vocês escrevam, é só para escrever o nome das notas. Ó, como é que eu chamo essa nota aqui? E aí lembra que ela está acidentada. Então eu tenho que escrever, por exemplo, essa nota aqui, na hora de escrever o nome dela, se eu escrever Lá só, Lá é Lá natural. Mas essa aqui está um Lá sustenido, então eu tenho que escrever Lá sustenido. E aqui, o que que é? Tá? Fala o nome da nota e o acidente, ó. Mi, assim. Isso aqui é um dó. É o dó o quê? Dó, como é que é o nome desse acidente, tá certo? Coloque tudo aí. Então, na clave de sol e na clave de dó. Ó, o dó está na terceira linha. Tomem cuidado aqui, tá? Então, se isso aqui é um dó, que tá, ou terceira não, na quarta. Se isso aqui é um dó, a nota que está embaixo vai ser que nota? Né? Embaixo do dó está o si. Então, isso aqui é uma nota si. Isso aqui vai ser que nota? Certo? Escrevam para mim direitinho aí. Tá bom? Essa é a nossa atividade da semana. Obrigado e até semana que vem. Valeu!